E trazendo uma rápida notícia para vocês, na VJump deste mês foram anunciados alguns projetos para a comemoração do 10º aniversário do mangá de Boruto, com data e novidades. Segundo a tradução da página, os projetos para o 10º aniversário de Boruto vão começar em 4 de junho. E junto com a figure já anunciada anteriormente, o volume 1 de Boruto TVV receberá uma edição colorida, apenas em formato digital, ainda sem edição impressa planejada. E além disso teremos um guia de 600 páginas, um databook de Boruto que inclusive é maior do que o databook 4, que tem 391 páginas. Um conteúdo repleto de artigos e informações sobre a jornada de Boruto que leva até a parte 2, Boruto TBV. Além disso, a capa terá uma nova ilustração de Boruto Kawaki feita pelo próprio Ikemoto. Pois é, meus amigos, ao que parece, talvez não tenhamos o anúncio da volta do anime tão cedo como muitos esperavam. O que não significa que ainda não acontecerá esse ano. Só parece não ser parte desse projeto de aniversário de 10 anos, pelo que tudo indica. Mas ainda assim, talvez essa seja uma das melhores notícias dos últimos tempos, porque eu acho que um databook era o que Boruto mais estava precisando nesses últimos anos. E como é de praxe em databooks, provavelmente muitos detalhes sobre certos personagens e conceitos, alguns até bem importantes, só serão revelados nesse tipo de mídia. Coisas como o passado e o drama pessoal do Kakuzu, o verdadeiro passado da Kaguya, que em muitos pontos é bem diferente daquele filler do anime, mostrando o passado dela, o contexto pós o selamento da Kaguya, falando sobre como Hamura se tornou o líder do clã Otsutsuki e foi pra Lua, que na época era meio que um gancho pro The Last, e por aí vai, só foram revelados em databook. Sem falar de alguns conteúdos do anime que foram meio que incorporados à história de alguns personagens, como o detalhe do Yamato ter feito parte da Anbu Raiz. Por exemplo, eu não duvido que o databook fale alguma coisa sobre Jipa, Olga e os outros Otsutskis do mural, se eles forem originais do anime que nunca vão aparecer no mangá, revelando quem eles foram no contexto do mangá e por que eles não apareceram até então. Porque foram mortos, punidos, etc. O que aconteceu com o clã Otsutsuki no contexto do mangá, se eles foram extintos ou ainda existem como clã de alguma forma, o que eu duvido, porque se eles quiserem ser coerentes com os databooks anteriores e tudo que foi apresentado até agora, eles têm que estar extintos e ponto final, não importa o que vocês pessoalmente achem, isso é informação de databook. Se você pega o databook 4, o guia do filme The Last e tudo o que aconteceu no próprio filme, a conclusão que você tira é que os Otsutskis foram para a Terra junto com a Kaguya, certo? Depois que aconteceu todo o rolo, onde ela se fundiu com o Jubi e tal, eles foram para a Lua com Hamura e lá aconteceu uma guerra civil onde eles foram extintos. Ponto final, é isso. Se quiserem inventar outra coisa, ok. O anime ainda dá base para isso, que é outro contexto, é outra continuidade, mas o mangá não dá, até então não dá, certo? Se eles quiserem ser coerentes com tudo que foi apresentado, o clã tem que estar extinto. Se existissem mais, a Kaguya não estaria temendo só o Momoshiki e Kinshiki, e o Ishiki não teria dito que o legado dos Otsutskis morreria com ele. E também muita gente não para pensar que se o clã ainda existisse como clã, o que impediria o Ishiki de ir atrás de outros Otsutskis para servirem de sacrifício para o Jubi ou pedir ajuda para o clã? Cadê a tal lei que impede um Otsutsuki de matar um membro do clã, que é meio que sugerida pelo Urashiki, quando o Ishiki tem planos para transformar o Momoshiki, o receptáculo dele pelo menos, em um sacrifício, e o Momoshiki é a mesma coisa? Pra mim tá óbvio que isso é um plot do anime feito para o anime. E ponto final. No mangá não tem essa de Otsutsuki ainda existindo como clã. Se o olho do Boruto no capítulo 1 é realmente algo diferente, não revelando se é o Jogan ou não, mas deixando isso no ar, ou simplesmente confirmando que é um Byakugan mesmo e foda-se. Pessoalmente vai ser muito hilário se tiver uma coluna falando sobre o Byakugan do Momoshiki e o olho do Boruto do capítulo 1 estiver numa das ilustrações. Aí eu quero ver qual vai ser o argumento de vocês, né? Que passaram aí 10 anos esperando o Jogan no mangá, sendo que a essa altura do campeonato tá óbvio que é uma coisa exclusiva de anime novel. Certo? Vocês vão quebrar a cara de um jeito maravilhoso nesse databook. Olha o que eu tô falando. Se Boruto tiver
uma edição colorida de NNG, não de TBVs, onde vai mostrar qual é a cor daquele olho no capítulo 1, ou um databook que confirme se aquele olho é um Byakugan ou não, acabou, meus amigos. Larga a mão. Certo? São 10 anos de publicação. O mangá não começou ontem não. O que era para ser introduzido e apresentado já foi. Claro que uma outra coisa nova vai aparecer daqui pra frente, não duvido, mas... Cara, se uma coisa como o Jogan era para aparecer desde o começo, então no mínimo tinha que ser sugerida, não foi. Certo? Já o anime não faz nenhuma cerimônia em mostrar o Jogan. Porque provavelmente é algo exclusivo do anime. É algo feito para um plot do anime que ainda veremos no futuro. Mas enfim. O databook vai preencher muita coisa que o mangá não tem tempo e espaço para desenvolver adequadamente, deixando muita coisa que o fandom acha que é super importante, tem muito potencial para um arco solo em si, como uma nota de rodapé, ou vai abrir novos mistérios e questões que só veremos sendo resolvidas no futuro. Vai ser um divisor de águas sobre o que a gente pode esperar daqui para frente. Mas por ser um databook maior do que qualquer outro databook que a franquia já teve até agora, maior até que o Databook 4, e que desde a introdução das Hitoshinjus o mangá tá me passando muito uma vibe de clímax, talvez tendo aí mais uns 2 anos de publicação pela frente, sendo muito generoso, a cada capítulo ele me passa mais essa vibe, acredito que muita coisa vai acabar ficando pro Databook mesmo. Infelizmente. Então já estejam preparados para isso, certo? Que muita coisa que vocês acham que mereceria um arco, um desenvolvimento maior, vai ficar para esse tipo de mídia, que inclusive é feita justamente para isso. O que mais tem em obras como One Piece e Naruto são detalhes até bem importantes sendo explicados ou aprofundados em databooks, até história de personagem. Então já vão esperando esse databook com isso em mente, certo? Bom, então é isso, espero que vocês tenham gostado da notícia e nos vemos algum dia.